Vamos falar então da parte de teste para eletricista, que hoje, como que está essa norma, como que é a norma, como que funciona, como que é Deixar testado. bem aqui para vocês verem. Calçado eletricista tem que ter o símbolozinho aqui, ó. Uma dúvida que todo mundo me faz quando eu vou vender calçado. Ah, não é para eletricista, porém, se não tem esse pictograma, ele não foi testado na norma. Porém, eu entendo que se é um calçado que, um exemplo, com biqueira de composite, não foi testado na norma, ele pode ser usado por um eletricista. Vamos lá. Essa pergunta que não quer calar. Existe muita informação aí, e muita informação também incorreta, né? A base de tudo é assim, quando você compra um PU, ele por si só, ele é um produto isolante. A característica técnica do PU. Então, se você pega um PU, você comprou o PU, solado. um solado qualquer aqui, Tá. ele já tem por característica ser isolante. A não ser que você coloque aditivo, ele se torna antistático, aí é outra história. Tá. Mas por si só ele já tem a característica isolante. Então, antigamente, isso uns 2, 3 anos atrás, antes de mudar a normativa, né, de testes, na verdade, não foi que mudou o jeito de fazer o teste. Então, você tinha uma quantidade de calçado para uso eletricista. Então, por exemplo, você pegava um couro, você testava a sola, aguentava, porque o PU por si só ele já era resistente, já é isolante, e você tem um couro, e o couro você colocava ali, ele tinha o tanto de permeabilidade de água, e você conseguia ter um calçado para uso eletricista. Se ele tinha uma hidrofugação lá de 1 hora e meia no produto, pronto, ele passava. Hoje os testes mudaram. Eu não vou aprofundar tão tecnicamente, que não é questão do caso. Sim. Mas você tem hoje o tipo de teste, o calçado tem que ficar submerso em água para depois você retirar ele e fazer o teste. Eu não sei como que mudaram, chegaram nisso, mas enfim, para você hoje fazer um calçado para os eletricistas tem que ter todo um aparato, senão ele não sai. Hoje um calçado de couro para você passar para os eletricistas é muito difícil. Você tem que ter uma hidrofugação nele muito alta. Aí você vai fazer com o preço lá em cima. Por isso que hoje você consegue ter mais facilidade em tirar laudos novos para eletricista em cima do microfibra. Porque no caso nosso aqui ele já é hidrorrepelente. Então eu tenho uma facilidade maior para tirar o calçado para os eletricistas em cima da microfibra. Certo. Então isso que acontece, né? E a norma nova exigiu que tivesse o pictograma. Antigamente não. Então tinha norma, mas que fazer o teste, mas não exigia. Não exigia. Hoje você exige a questão do pictograma do calçado. Então, para você saber se ele é a nova norma, você já olha aqui. Aí você olha lá, está escrito, né? A BNT 16603 de 2017. Aí ele fala 500 volts a seco. Ah, tá. Então você tem dois testes. O teste do solado, que é 1000 mega-ohms de resistência, né? E você tem a questão de corrente, transmissão de corrente que passa por todo o calçado. Antigamente você tinha calçado com biqueira de aço para uso eletricista. Passava. Porque você tinha resistência do solado. Solado já é isolante, né? Passado. Só que agora, quando você testa hoje, você testa o arco voltaico que gera em cima do cabedal. Também. Aí, se você coloca qualquer coisa metálica lá, não passa. Eu trabalhei de eletricista, né, um tempo, né? E tinha um aparelho para poder... É um teste elétrico mesmo. Você gerava corrente elétrica lá e testava a isolação de um calçado. A gente fez o teste lá. Ele vazava muita energia. Vaza, ele dá fuga, dá corrente de fuga. Até queimar. Porque a questão aí é você analisa a corrente de fuga, né? Tem uma questão interessante aí, que até eu estava num cliente lá e começou uma discussão sobre a questão de ser 1000 volts, 500 volts, blá, blá, blá. Gente, na verdade é o seguinte, o que dá o choque é a corrente, cara. É a corrente elétrica, né? Que dá o choque, né? Então, você às vezes tem uma tensão muito alta, mas se você tem uma corrente baixa, o cara não vai morrer com aquilo. O calçado tem um certo ponto seguro, pode até furar. Eu conheci um cara que tomou um choque de 13,8. Entendeu? E faz tempo, 13. Não ficou meio baba. Mas não morreu. Não, é uma brincadeira, mas então o que mata é a corrente, né? É o tempo que você fica exposto naquilo. Então hoje o teste é mais para você saber se o calçado tem uma corrente de fuga que gera um arco voltaico ali, do que qualquer outra coisa. Né? Então a situação hoje que isso é uma dificuldade que todos os fabricantes estão tendo no Brasil. E antigamente, até hoje, tem um erro que o pessoal comete, os engenheiros de segurança, para mim é um erro. Falam, o calçado tem que ser para uso eletricista. Vai, peraí. Uso eletricista por quê? Não, porque ele mexe em máquina de alta tensão. Então, pera um pouquinho.
Se ele mexe em máquina de tensão, ele tem que ter uma luva diferente. Ele tem que ter todo um aparato diferente. Ele tem que ter um mecanismo de mexer à distância. Não é só o calçado. Não, cara, o calçado tem que ser isso, porque 1000 volts eu vou estar mais seguro. Com 500 esquece, a norma é para 500. Sim. É 0,5 mA de corrente. Entendeu? Ele vai testar aquilo lá. Entendi. Então não adianta. Existe. Então isso é um erro. Você enfrenta isso, eu enfrento isso. Cara, você tem para os eletricistas, porque o que você vai fazer? Nada. Vai mexer o quê? Vai mexer no fio. No fio na sua casa, se você segura uma ponta lá de uma fase do neutro, se você segura só o neutro, você não vai tomar choque. Sim. Pode ficar descalço, até com o piso molhado. Perfeito. Então, assim, existem erros de venda, isso também, porque o vendedor. Isso é culpa também do vendedor. Porque o vendedor não tem informação para passar correta. Aí ele fala, não, é que ele quer com o eletricista. Aí ele liga para mim. Não, ele quer com os eletricistas, porque não sei quem falou. E o cara tem que ser, porque se não for eletricista não vai dar certo. Então a informação já começa errada. Quem vende também já está vendendo errado. Né? Então quando você tem uma explicação, não precisa ser muito técnico. Estou falando aqui em termo comercial. Sim. Todo mundo vai entender. Então, por que você quer usar um calçado? É a primeira pergunta. Você chega para um cliente, como consumidor final, você fala para o cara... Qual que é o seu problema?